Vamos começar o nosso devocional de hoje e existe um desejo que é latente a todo ser humano. Existe um desejo que está inserido na vida humana, principalmente quando as coisas não vão bem, principalmente quando estamos atravessando algum problema muito difícil, alguma dificuldade que não vemos saída. Mas existe um desejo latente humano, que é o desejo de mudança. Desejo de mudança. Ou a mudança de uma situação, ou a mudança de uma circunstância, ou a mudança de sentimentos, pensamentos, ou a mudança completa de vida. Mas o fato é de que aqueles que estão avançando, aqueles que estão caminhando, aqueles que estão na jornada da vida, eles desejam mudar. Uma coisa que precisa ficar muito clara e uma coisa que a gente precisa entender é que toda mudança parte de uma decisão. Parte de uma decisão. Eu decido mudar. Eu decido não viver mais isso. Eu decido parar de fazer isso. Eu decido, entendeu? Toda mudança, ela tem como origem uma decisão. Você deseja mudar? Você deseja mudar uma situação, mudar uma realidade, mudar a sua vida, mudar algumas coisas? Por que eu estou perguntando isso? A gente, como pastor, a gente atende pessoas. Uma das funções pastorais é o atendimento. E quase todos os dias a gente atende. O nosso papel é aconselhar, dar um caminho novo, nortear, ajudar a pessoa a de repente mudar. Tudo baseado na palavra de Deus, tudo aconselhamentos em Deus. Interessante é que às vezes você encontra com essa pessoa de novo depois de meses e a pessoa continua do mesmo jeito, ou seja, ela não mudou. Os conselhos foram dados, a direção foi dada, mas a pessoa continuou com o mesmo problema, continuou do mesmo jeito e não resolveu absolutamente nada. Porque não adianta você só ouvir, não adianta você só receber conselhos, não adianta você... Esse devocional de hoje são alguns conselhos importantes para mim e para você. Agora, o importante é o que você vai fazer com isso quando terminar o devocional. O importante é o que você vai fazer com essas informações que vão ser ministradas aqui. Porque de repente você vai terminar o devocional, vai continuar o seu domingo, vai continuar a sua vida e simplesmente não houve mudança, não houve nada. Porque não depende só disso. Entenda uma coisa, toda mudança parte de uma atitude, de uma decisão. Por isso o tema do nosso devocional hoje é atitudes que geram mudanças. Atitudes que geram mudanças. Às vezes a gente escuta uma pessoa dizer: pastor, há anos eu estou assim. Há anos eu estou vivendo isso. Há anos está acontecendo isso. E aí eu falo para a pessoa: vamos mudar? Vamos confiar em Jesus Cristo, vamos confiar em Deus e vamos
viver essa mudança, porque muitas pessoas ficam esperando de Deus que algo sobrenatural aconteça para que a mudança aconteça. Ei, não é assim que funciona. Eu não estou dizendo que Deus não pode mudar, pode. Deus é sobrenatural, é soberano, tem todo o poder, Ele pode mudar como mudou a água para o vinho. Só que geralmente não é assim que Deus trabalha. Ele espera de você, Ele espera de mim atitudes que vão provocar essa mudança, atitudes que vão fazer a mudança acontecer. Não adianta você querer mudar e ficar de braço cruzado. Não adianta você querer mudar e ficar esperando que algo sobrenatural aconteça. Vida com Deus é uma vida de relacionamento. E entenda uma coisa, um relacionamento é uma via de mão dupla. O que significa isso? Deus faz a sua parte, nós devemos fazer a nossa. E eu volto a perguntar, você quer mudar? Você quer que algo mude na sua vida? Eu quero começar esse devocional de hoje lendo com vocês o livro de Salmo, capítulo 37, versículo 3 em diante. Livros de Salmo, capítulo 37, versículo 3 em diante, diz assim: confie no Senhor, faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará em segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, e nem com aqueles que maquinam o mal. Queridos, esse salmo tem grandes lições para me ensinar e te ensinar. A palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela é completa. A palavra de Deus nos corrige, nos ensina, nos instrui, nos alimenta, nos direciona. Por isso que o salmista diz que a palavra é lâmpada para meus pés e luz para o caminho. Porque a palavra de Deus, ela é perfeita. Perfeita. De repente você está vivendo um momento na sua vida que você deseja mudar. De repente você está vivendo uma circunstância na sua vida que já está te cansando e que você precisa mudar. Um momento, por exemplo, de uma intensa ansiedade, preocupação, uma agitação, uma inquietação. Não sei, como eu sempre digo aqui, eu não sei o que você está vivendo, ou se está vivendo alguma coisa. O fato é que alguma coisa você deve estar vivendo que você deseja mudar. Alguma coisa dentro de você que de repente você quer mudar. Uma situação externa que está acontecendo, alguma coisa na família, alguma coisa na área financeira, alguma coisa na questão da saúde, alguma questão da vida financeira, enfim. A pergunta é, você deseja mudar? Você realmente quer mudar? Bom dia, Vânia. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Você quer mudar? Lembra do cego que esteve diante de Jesus e Jesus pergunta para esse cego: o que queres que eu te faça? Obviamente, a gente olhando a cena, a gente vai falar: nossa, mas será que ele não percebeu que ele quer enxergar? Que ele é cego? Queridos, Deus quer trabalhar e agir junto conosco.
Ele quer saber se você realmente quer mudar, ele quer saber se você realmente quer mudança na sua vida. Por isso Jesus pergunta para aquele cego que estava diante dele: o que queres que eu te faça? E o cego, de uma forma muito clara, muito objetiva, diz: que eu veja, que eu volte a enxergar. E eu te pergunto nesta manhã: você quer mudar? Você quer que haja mudança na sua vida? De repente você está passando por situações ou algo que te incomoda intensamente. Você acorda de manhã, está do mesmo jeito, você continua vivendo e as coisas não mudam. Você continua nesse círculo vicioso que parece que não tem fim. Às vezes você diz para você mesmo: eu não aguento mais. Ei, é a partir de você que a mudança vai começar. Não espere dos outros. Não espere de recursos. Espere em Deus. Mas faça a sua parte. Diante das situações da vida, diante dos problemas da vida, diante das mudanças que desejamos, nós temos que ter atitudes corretas. Atitudes que vão proporcionar essa mudança. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Algumas atitudes que vão nos ajudar a mudar qualquer situação da nossa vida. Eu volto a perguntar: você deseja mudança? Tem algo na sua vida que precisa mudar? Esse texto que lemos nos dá atitudes que devemos ter para com Deus. Para com Deus. São atitudes que vão impulsionar essa mudança, startar essa mudança. Não importa quanto tempo você está envolvido numa situação, ou num pensamento, num sentimento, numa questão, em casa, na família, financeira, saúde, não sei. Mas você deseja sair disso? Você deseja mudar? Primeira coisa que você precisa ter, uma atitude que você precisa ter. A primeira coisa é: confie no Senhor. Confie no Senhor. Ah, pastor, eu pensei que era alguma coisa mais. Confie no Senhor. A confiança não é um discurso. A confiança não é dizer eu creio. A confiança é viver como tal. A confiança é uma atitude, é uma ação. Por isso que eu quis chamar esse devocional de atitudes que geram. Confiar é uma ação. Eu confio através do que eu penso, do que eu falo, do que eu sinto. Quem confia não murmura. Quem confia não reclama. Quem confia abre a boca para abençoar, para declarar bênçãos para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Quem confia não questiona. Quem confia continua marchando independente das circunstâncias. Por isso entenda, confiar não é falar, é agir, é fazer. Confiar é ter fé, é esperar no Senhor crendo que Ele está agindo, por mais que você não veja, por mais que você não perceba. Confiar é ter a certeza, a convicção de que Deus está trabalhando ao seu favor, ao nosso favor. Deus é fiel. Logo no início do Salmo, que lemos, o Salmo 37, versículo 3.
O salmo já começa: confie no Senhor. Confie no Senhor. O Salmo 31, versículo 19 diz o seguinte: como é grande a tua bondade, que reservastes para aqueles que temem e que à vista dos homens concede àqueles que refugiam em ti. Temer ao Senhor é confiar nele. Temer não é medo. Temer é reconhecimento, reconhecendo quem é Deus, reconhecendo que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele faz, que Ele realiza, que Ele está perto, que Ele é Deus, que Ele é Pai. Isso é temer. As pessoas às vezes confundem temer com medo. Não, tem nada a ver com medo. Temor é respeito, é reconhecimento, é confiança, é saber que Deus está trabalhando. Olha o que Provérbios é um livro fantástico. Quer ser um homem sábio, quer ser uma mulher sábia, medite no livro de Provérbios. Eu sempre digo, Provérbios tem 31 capítulos. Isso significa que você pode ler um capítulo por dia. Quando chegar no final do mês, você já leu Provérbios inteiro. Então hoje, por exemplo, é dia 17. Leia o Provérbios 17. Amanhã leia o Provérbios 18. E assim vai seguindo. O livro de Provérbios foi escrito pelo maior sábio de todos os tempos. Até hoje não teve, não tem, por enquanto, nenhum sábio como o rei Salomão, filho de Davi, o substituto do trono do pai. A sabedoria de Salomão impressionava as nações. E ele escreveu o seguinte em Provérbios capítulo 3, versículo 5 em diante: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Olha o que Salomão está explicando aqui, um homem sábio. Diz, confie no Senhor de todo o seu coração, de todo o seu coração. É uma atitude, é um ato, é uma decisão. E ele diz, não se apoie no seu próprio entendimento. Ei, tira a mão, não se apoie nas suas coisas, nos seus pensamentos, na força do seu braço, não. Tira a mão da situação, deixa Deus cuidar. Confie nele. Não se apoie no seu próprio entendimento e reconheça o Senhor em tudo que você fizer. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, diz o Provérbios. Tudo que você fizer, reconheça o Senhor. Reconheça o Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3 em diante, diz: tu guardarás em perfeita paz, cujo propósito, a decisão, a atitude está firme, porque em ti confia. Ei, a confiança gera paz. Tu guardarás em perfeita paz, cujo propósito, cuja firmeza, cuja decisão está firme, sem balançar. Porque em ti confia, confie sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é Deus, é rocha eterna. Então a primeira atitude que você precisa ter para que as mudanças aconteçam é a confiança inabalável no Senhor. Pare de olhar para as circunstâncias, olhe para o Senhor. Pare de olhar para os problemas, olhe para o Senhor. Pare de olhar para as vozes contrárias, olhe para o Senhor. Pare de olhar para os seus sentimentos, seus pensamentos que de repente dizem ao contrário, olhe para o Senhor. Confie plenamente no Senhor. Essa é a primeira atitude.
Segunda coisa, segunda atitude que eu e você precisamos ter, que são atitudes que geram mudanças. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. O verso 4 diz: deleite-se no Senhor. Agrada-te dele. Sinta prazer nele. Sinta-se bem estar com ele. Tenha uma vida de relacionamento com ele. Bom dia, Cá. Seja bem-vinda, querida. Tenha um relacionamento com ele. Agrada-te dele. Agrada-te dele. Agradar quer dizer ser feliz. Que a sua felicidade esteja nele. Deleitar-se é isso. Satisfaça-se nele. Tenha prazer nele. Tenha satisfação nele. Que ele seja tudo que te satisfaça. Que ele seja tudo que te satisfaça. Que o seu prazer, a sua felicidade, a sua alegria não esteja nas coisas desse mundo, mas no Senhor. No Senhor. Isso significa deleite-se nele. Sabe, muitas pessoas têm colocado a sua alegria, esse deleitar-se, em coisas, em recursos, em pessoas. Não faça isso. Entenda uma coisa, todo ser humano sempre procura algo para adorar. Tem gente que adora dinheiro, tem gente que adora o seu carro, tem gente que adora a sua casa, tem gente que se adora, se adora. Tem gente que adora a esposa adora o marido. Não crie substitutos para Deus. Porque o homem, por natureza, ele sempre fará de algo objeto de adoração. Porque a nossa alma, o nosso espírito tem sede de adoração. Mas tem sede do Senhor, porque é Ele que é digno de toda honra, toda adoração. Agrada-te do Senhor, deleita-se nele, tenha tempo de qualidade. Eu quero te fazer uma pergunta, não precisa responder aí, responde para você mesmo. Você separa algum tempo para estar com Deus durante o seu dia? Você separa um tempo no seu dia para estar a sós com Deus, meditando na sua palavra, se deleitando nele, se agradando nele? Se você não faz isso, não espere muito sobre mudanças na sua vida. Deus é um Deus de relacionamento, um Deus que se agrada em estar perto dos seus filhos. O problema é quando seus filhos não se agradam de estar perto de Deus. Qual foi a última vez que você separou um tempo a sós com Deus? Ah, pastor, não dá tempo. Não? Ah, pastor, a minha vida é uma correria. A minha também. Ontem eu saí cedo de casa, só cheguei à noite. Ah, mas o senhor é pastor. Sim. Mas se eu não tomar a decisão todos os dias de estar perto do meu Senhor e do meu Deus, se eu não tomar a decisão de todo dia estar meditando na sua palavra, se eu não tomar a decisão de todo dia entrar aqui online às 6 horas da manhã, se eu não tomar a decisão de preparar uma mensagem, pregar na igreja, trazer alívio, coragem, força para as pessoas,
Eu tenho que tomar essas atitudes todos os dias. Senão a minha carne me consome. Senão a minha carne se distancia do meu Senhor. Ei, chega de desculpa. Chega de desculpa. Ah, minha vida não muda. Tá, e o que você tem feito para isso? Ah, minha situação não muda. Tá bom, mas o que você tem feito com isso? Ah, eu quero viver algo novo na minha vida. Amém, ótimo, eu também quero. E o que você está fazendo para isso? Existem atitudes que geram mudança. Então agrada-te do Senhor. Deseje ansiosamente estar em Deus. Queridos, não faça desse devocional todos os dias às 6 horas da manhã o único momento que você tira para estar na presença de Deus. Um dia tem 24 horas. Separe todos os dias um momento para você se deleitar no Senhor, para você estar no Senhor, para você agradar-te no Senhor. Separe um momento do seu dia para dizer: Pai, eu te amo. Pai, eu preciso de você. Meu Senhor, Tu és digno de toda honra, toda glória. Tu és o meu Deus, o meu Senhor. Qual foi a última vez que você falou isso? Querer mudança, todo mundo quer. Agora, tomar as atitudes corretas para que essas mudanças sejam realizadas, poucos querem. Mas nesta manhã, Deus está nos ensinando através da sua palavra que existem atitudes que geram mudanças. Então coloque a sua alegria, coloque a sua satisfação em Deus. Porque se você não fizer isso, você vai colocar em outro lugar. Faz parte da necessidade humana. Então, se você não colocar a sua satisfação em Deus, se você não colocar o seu prazer em Deus, se você não buscá-lo, você vai fazer isso de outra forma, porque o seu corpo, a sua alma, o seu espírito anseiam por isso. Então, se você não colocar Deus como a centralidade da sua vida, de alegria, de satisfação, de deleitar-se nele, você vai fazer isso com dinheiro, com poder, com pessoas, com situações, com recursos, Então escute o que Deus está dizendo nesta manhã para mim e para você. Se deleite em mim. Tenha prazer em mim. Seja feliz em mim. Seja um homem ou uma mulher de contentamento. Se contente com a vida que você tem e busque melhorar a cada dia com as atitudes corretas em Deus. Em Deus. Amém? Terceira atitude que eu e você precisamos ter para que possa haver mudança na nossa vida, que possa haver mudança nas situações. Entrega o teu caminho ao Senhor. É uma atitude de entrega. É uma ação de entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor.
O verso 5 que lemos diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você entregou já a sua vida ao Senhor? Ou você entregou e está segurando a cordinha, como eu sempre digo? Uma coisa é entregar a vida para Deus e soltar a corda. Outra coisa é entregar a vida para Deus, mas ficar segurando a cordinha. Qualquer coisa você puxa de volta. Isso não é entrega. Sabe, queridos, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não me preocupo. Eu não fico pensando do que vai acontecer daqui a meia hora na minha vida. Às vezes as pessoas me acham um pouquinho frio demais. Sabe por quê? Frio no sentido de não me preocupar com as coisas, com os momentos que vão vir. Queridos, eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a meia hora. E também não me interessa. O que eu vivo é agora. É esse momento. E esse momento eu entrego ao Senhor. Esse momento chamado hoje, eu submeto ao senhorio de Cristo. Eu não me preocupo com o que vai acontecer daqui a meia hora. Eu não me preocupo com o que vai acontecer daqui a 20 minutos. Eu não me preocupo com o que aconteceu lá atrás. E isso às vezes passa a sensação para as pessoas de frieza. Não, não é. É que eu confio tanto no meu Senhor. Eu acredito tanto em Deus, que a minha vida é dele. A minha vida pertence a Ele. Ele pode fazer com ela o que Ele quiser, é dele. Se Ele quiser tirar minha vida hoje, eis-me aqui. Faça o que Ele quiser. Isso, queridos, é entregar completamente a sua vida para Deus. E entender que se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele abrir porta, Ele é Deus, se Ele não abrir a porta, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus, se Ele não curar, Ele é Deus. Se Ele fizer o que eu quero, Ele é Deus, se Ele não fizer o que eu quero, Ele continua sendo Deus. É assim. É entender que a sua vida não te pertence. Porque quem te deu o dom da vida, quem te deu o fôlego de vida, quem renovou o fôlego de vida hoje, quem te fez acordar hoje de manhã, foi Deus. Isso é entregar a sua vida para Deus, entregar a sua jornada, entregar o seu caminho. Queridos, não era assim. Eu estou falando isso hoje, mas não era assim. Eu era um homem preocupado, eu era um homem que ficava um pouco ansioso do dia seguinte. Como eu falei, eu sempre trabalhei na área de TI, eu sempre fui na área de informática, né? Eu sou analista de sistema de profissão. Então eu sempre queria as coisas rápidas, imediatas, e quando as coisas não aconteciam, eu ficava um pouco ansioso. Ei, acabou. Depois que essa chave virou na minha vida, depois que eu li esse versículo uma vez, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A minha vida mudou completamente. Eu estou falando como testemunho para você. É fácil? Não. Entenda que em momento algum eu estou dizendo que é fácil. Mas é possível. Se não fosse possível, Deus não estaria nos ensinando. Se não fosse possível, Deus não teria deixado registrado na sua palavra que é possível entregar o caminho ao Senhor e confiar nele e crer que o mais ele fará. Então entregue o seu caminho ao Senhor, solta a cordinha, tira a mão, deixa ele cuidar.
Deixa Ele cuidar. Amém? Vocês estão comigo? Às vezes Deus nos traz uma palavra de correção, né? Às vezes Deus nos traz uma palavra meio dura, mas se faz necessário. Se isso está sendo falado é porque alguém precisa ouvir. E eu sou o primeiro que precisa ouvir. Sabe, a definição hebraica, eu fiz questão de estudar isso e anotar isso. A definição hebraica da palavra entregar significa passar para a mão de alguém. A palavra hebraica, entregar, significa passar para a mão de alguém, submeter-se a alguém, dedicar-se inteiramente a alguém. Então entregue a sua vida, sua família, a sua casa, os seus recursos. De repente, uma enfermidade que você está vivendo, entregue a sua ansiedade, os seus problemas, os seus medos. A palavra entregar significa isso. Passe para a mão de alguém isso. Passe para Deus. Deus diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toma do meu fardo, do meu jugo, que é leve, que é suave. Entrega o seu caminho, Senhor. O que devemos entregar? A nossa vida, o nosso caminho, a tudo que diz respeito à nossa vida. Entenda uma coisa: tudo que é importante para você é importante para Deus. Tem gente que fala assim: eu não oro a Deus sobre isso porque ele tem muita coisa para se preocupar. Ei, o mais interessado na sua vida é Deus. O que mais se preocupa com a sua vida é Deus, que quer te ver bem, quer te ver crescendo, avançando, caminhando. Por isso que Ele nos ensina toda manhã. Por isso que a palavra dele, se for praticada, gera transformação. Por isso que, se as atitudes forem feitas de forma correta, como essas que estamos aprendendo hoje nesta manhã, gera mudança na nossa vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Muitas pessoas tentam viver a sua jornada da vida pela sua própria vontade. Queridos, você já sabe que se for do seu jeito não funciona. Você já teve experiência sobre isso. Se for do seu jeito, da sua forma, não funciona. Não funciona. Sabe, o apóstolo Paulo, ele tinha uma vida completamente contrária ao Evangelho. Ele perseguia os cristãos. Ele vivia pela sua própria vontade, ele fazia o caminho pela sua própria vontade, até o dia que na estrada de Damasco ele teve um encontro real, genuíno com Cristo. E esse mesmo apóstolo Paulo um dia escreveu em uma de suas cartas: não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Ele também escreveu: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E no final da sua vida ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nós precisamos ser Paulos em nossos dias, nos entregando o caminho ao Senhor, fazendo Jesus Cristo reinar sobre nós. Livro de Atos, capítulo 26, versículo 14. Todos caímos por terra
Então eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele dia, Paulo entregou a sua vida por completo a Deus. Faça o mesmo. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. Quarta coisa, já estamos caminhando para o final. Quarta atitude que eu e você precisamos ter. Atitudes que vão gerar mudanças em nós. A quarta atitude é: descansa no Senhor. Descansa no Senhor. A definição de descansar é se livrar da fadiga, assentar-se sobre alguma coisa, se tranquilizar, repousar. Quando você entrega a sua vida para Deus, automaticamente você descansa, porque você sabe que é Ele que está no controle da sua vida. Entenda uma coisa, nós só conseguimos descansar quando conseguimos entregar. Entenda uma coisa, só conseguimos entregar quando decidimos confiar. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. Descansa em Deus. Sabe, vivemos muito agitados, muito preocupados. Entramos na rotina da vida. E às vezes a nossa vida entra no piloto automático. Precisamos descansar. Dizer: Senhor, cuida. Cuida. Salmo 131, versículo 2 diz assim: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe, e a minha alma é como essa criança, que precisa ser amamentada, alimentada, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, agora, nesta manhã. Mas acalme a sua alma, descansa. Qual foi a última vez? Eu vou fazer uma pergunta bem banal, mas só para você entender. Qual foi a última vez que você respirou fundo? Qual foi a última vez que você fez isso? Faça agora junto comigo. Você já vai perceber mudança aqui dentro. Faça. Está percebendo a mudança? É um exercício simples, mas eu confesso, eu faço esses exercícios quando o problema que eu vivo, que estou vivendo, atinge o seu grau mais intenso. Eu paro, aqui já começa a mudar, você já começa a oxigenar. E nessa hora você está pondo o pé no freio, acalmando, tranquilizando a sua alma, o seu espírito, o seu corpo. Quando a gente está assim, a gente consegue ouvir melhor a voz de Deus. A gente consegue estar mais atento ao agir de Deus. Então, de vez em quando, pare um pouco. Respira fundo. E segue adiante. Amém? Descansa no Senhor.
Olha o que Jesus Cristo diz, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Eu tenho certeza que você já ouviu esse versículo e você já leu esse versículo milhões de vezes. Mas eu não sei se você já viveu ele. Você já ouviu, já leu, mas eu não sei se você já viveu ele. Olha o que diz. Olha o que diz Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, palavras do próprio Jesus Cristo. Portanto, eu digo, eu quem? Jesus. Não se preocupem com a sua própria vida. Eu vou repetir. Portanto, eu digo, Jesus, não se preocupem com a sua própria vida. Quanto ao que comer e beber, com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Jesus está ensinando aqui o seguinte: ei, pare de se preocupar com a sua vida, existe algo mais do que isso. Pare de se preocupar com as circunstâncias que te assolam, existe um nível maior do que isso. Pare de ficar se remoendo por coisas que de repente você já viveu lá no passado e você quer trazer para o presente para reviver, relembrar. Relembrar quer dizer viver de novo. Para com isso. Jesus está dizendo, ei, existe um nível maior de relacionamento. Existe um nível maior de observação da vida. Ele está dizendo, não se preocupem com a sua própria vida, porque só falta ele dizer aqui, porque ela é minha. Para um bom entendedor já fica claro isso. Creia no Senhor, descanse nele, viva esse versículo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, você também já ouviu milhões de vezes. Já ouviu pregações sobre isso, já ouviu esse versículo milhões de vezes, já leu esse versículo milhões de vezes. Agora viver esse versículo, aí eu já não sei. Mas veja o que Paulo escreve aos Filipos na igreja de Filipenses. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas tudo através da oração, das súplicas e com agradecimentos, ou seja, ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, ou seja, submeta tudo a Deus. E a paz, aí vem a consequência disso. Por isso que eu estou batendo nessa tecla hoje, de atitudes que geram mudança. Porque quando você faz essas coisas, Paulo continua dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, as suas emoções, e guardará a sua mente, os seus pensamentos em Cristo Jesus. Só que Paulo disse isso há mais de 2000 anos atrás. Por isso que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia é mais atual do que o jornal, as notícias que vão sair amanhã. Paulo sabia e sabe, através de seus textos, que a vida não é fácil. Ele sofreu muito, ele foi apedrejado, ele foi perseguido, ele passou frio, ele passou fome. Mas ele nos ensina, não andem ansiosos por coisa alguma, mas através das orações, das súplicas e com muita gratidão no coração, submeta tudo isso a Cristo. Se você fizer isso,
se você entregar tudo, soltar a cordinha, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará as suas emoções, guardará os seus pensamentos. Aonde Ele guardará isso? Em Cristo Jesus. Pedro também escreveu sobre isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele. Ele quem? Jesus. Lance, entrega de novo, entrega, nunca esqueça disso, entregue. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você só está aqui hoje porque Deus te trouxe aqui. Você só está aqui hoje porque Deus cuidou de você ontem, por isso você está vivo hoje. Por isso que Pedro diz, Ele tem cuidado de vocês. Se vocês estão aqui na minha frente, Pedro traduzindo estava dizendo isso, se vocês estão aqui na minha frente me ouvindo, é porque Deus cuidou de vocês. Por isso que ele diz, lança toda preocupação, todo medo, toda ansiedade, lança a Deus. Descansa, querido, descansa. Eu sei que a vida não é fácil, como eu sempre digo, a vida não é um mar de rosas, mas descanse. Descansa, entrega, confia. Amém? E para a gente finalizar, o quinto ponto, a quinta atitude que eu e você devemos colocar em prática para que haja mudança na nossa vida. A quinta atitude, depois que você confiou, depois que você se agradou dele, sentiu prazer nele, depois que você entregou nele, entregou para ele a sua vida, depois que você está descansando nele, a última coisa, espera no Senhor. Tenha a atitude de esperar em Deus, aguardar. A definição no original da palavra esperar significa ter esperança. Ter esperança. Ei, dias melhores virão. Você ainda não viveu tudo aquilo que Deus tem para você. Os seus melhores dias estão à sua frente. Então continue caminhando. Continue caminhando. Salmo 27, versículo 14. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. E para finalizar, livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 25 e 26. O Senhor é bom. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que buscam e esperam tranquilos pelo Senhor. Você tem esperado no Senhor? Ah, pastor, eu não aguento mais. Continue esperando. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E o tempo de Deus é perfeito porque a vontade dele é perfeita, é boa, é perfeita, é agradável. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Atitudes que geram mudança. Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Confia no Senhor. Sinta prazer nele, agrada-te dele. Entrega o seu caminho a ele. Descanse nele. Espere nele. Se você colocar essas atitudes a partir de hoje em prática, tenha certeza que você sofrerá, no bom sentido, grandes mudanças na sua vida. Você experimentará grandes mudanças na sua vida. Por favor, se eu tenho direito de pedir alguma coisa para vocês, por favor, coloquem isso em prática. Coloquem isso em prática.
Eu tenho certeza que se você fizer isso, um dia você vai testemunhar que grandes coisas o Senhor fez em você, por você e com você. Então, por favor, coloque em prática. Vamos orar? É isso aí, Marta. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Amém? Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença, Pai. Que presença é essa? Obrigado, Senhor. Obrigado por estar conosco em mais um dia. Obrigado por nos acordar e nos trazer aqui diante da Tua presença. Ah, Senhor, como é bom. Como é bom viver na Tua presença sendo guiado pelo Senhor. Pai, Tu és bom. As Tuas misericórdias se renovam nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu cuidado. Obrigado pela Tua palavra hoje que nos ensinou que devemos fazer a nossa parte. Devemos fazer aquilo que nos cabe como filhos e filhas de Deus. Devemos fazer aquilo que é necessário para que haja transformações reais na nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ensinar nesta manhã de uma forma muito clara, objetiva, de que essas atitudes vão gerar, sim, mudanças extraordinárias na nossa vida. Devemos confiar no Senhor, agradar-te no Senhor. Nos tornar realmente aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos a nos tornar. É verdade que não sabemos muitas coisas, mas aquilo que sabemos queremos submeter a Ti. Que a nossa vida seja uma vida entregue completamente aos Teus cuidados. Que possamos viver realmente aquilo que foi dito hoje. Que possamos confiar plenamente no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor. Receba a nossa vida como um sacrifício vivo diante do Teu altar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, por essas pessoas que estão online comigo agora, abençoa, guarda, protege, guia. Que eles possam continuar a jornada da vida com essas convicções e tomando essas atitudes que foram ditas aqui hoje. E que eles possam continuar firmes na Tua presença. Tira todo medo, toda depressão, toda tristeza, toda incredulidade, que eles sejam agora, nesta manhã, Pai, renovados pelo Teu Espírito. Cuida da casa, da família, dos filhos. Ah, Pai, como é bom. Como é bom saber que Tu és um Deus fiel, que independente das circunstâncias, o Senhor continua sendo Deus. Obrigado, Pai. Os abençoe em tudo, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Pai, eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Abençoa. Que esta palavra seja vida, transformação na vida de cada um deles. Que eles possam viver e experimentar o que estamos vivendo e experimentando aqui. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã, que possamos juntos viver no centro da Tua vontade. Fica conosco. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Obrigado, Pai. É no Teu nome que eu oro e agradeço.